A história do Carlos Miguel não é de hoje, tá? Não é nem de 6 meses, tem pelo menos 1 ano. E esse contrato tem exatamente tudo a ver com a informação. O Carlos Miguel, ele nunca teve interesse em fazer carreira no Corinthians. Ele sempre, desde cedo, e até pelo empresário, por tudo, foi moldado... Que é o Gilmar Veloz. Empresário do Tite. Foi moldado... Pra jogar fora. Para jogar fora do Brasil, tá? Inclusive, no começo desse ano, na discussão de renovação contratual, o Carlos Miguel, né? de ampliação, o Carlos Miguel colocou na condicional do Corinthians o seguinte: ou eu ganho minutagem, ou eu vou embora no fim do ano. Isso é informação, tá? Não é nada de orelhada. E o Corinthians falou, não, mas espera aí, espera um pouquinho e tal, e deu-se o jeito pro Cássio ceder essa posição e a gente viu o filme que acabou se tornando. Só que o que ninguém lembrava e imaginava é que o jogador sempre teve o interesse de deixar o Corinthians. Porque ele sabe que é um goleiro valorizado para outros tipos de liga, né? E, obviamente, com estruturas. E já desde o ano passado, já tinha essa questão financeira pegando no clube. Então, e ele sempre foi um cara muito bem estruturado. Isso que levou o empresário dele a reduzir. Não é nenhuma surpresa. Não é nenhuma surpresa. Essa redução de multa, mas aí é o que o Corinthians falou. O que o Quesada falou. Ah, é assim? Vai embora. Pode ir embora. Perfeito, Como é que reduz uma multa de 50 milhões de euros, Quesada? Como é que reduz? Não existe... É pra tirar o cara Lelê, exatamente. Quando você aumenta aí quando a gente valor... fala que o clube tá na mão do empresário, esse é um exemplo. Sabe por quê? Sabe qual que foi o grande problema? Ninguém que estava na diretoria passada, e muito menos nessa, imaginava que o Cássio fosse bater no peito e falar assim, eu tô fora. Eu vou embora. Então, o Carlos Miguel pro Corinthians, ele foi tratado como Kaique França, como Donelli, como Walter, como qualquer outro goleiro. É o mais um que vai ser eterno reserva. A hora que o Cássio parar mesmo, que ele só vai sair daqui parando, ele vai Aí subir, a gente pensa em... né? Exatamente. Então, esse contrato já foi amarrado pensando no seguinte, bom, como ele vai ser reserva mesmo, então, né, já vamos liberar na primeira proposta, que ninguém vai lembrar do Carlos Miguel. Ah, foi aquele goleiro, mais ou menos o Hugo Souza do Flamengo, lembra? Né, grandão, bom jogador, tal, não sei o quê. Aí o cara acabou tendo uma... Neneca, né? Era o Neneca. O Neneca, exatamente, que é o Hugo Souza, né? Tá na mira do Santos. Exatamente, isso que eu ia falar. Facinca. Então, Lelê, a palavra que resume, que é... Pode dar uma amarela, não tem problema. A cagada, com C maiúsculo, foi que os diretores aqui, ó, né? Que estavam, sei lá, querendo arrotar caviar, esses caras... Em nenhum momento achavam que, mesmo diante de todos os problemas financeiros, o Cássio fosse se encher. E ele se encheu. Ele falou, não aguento mais, eu tô fora. Só que quando foram ver, contando que, tudo bem, deixa o reserva aí, que também é mais um reserva, e falou, porra, só sobrou ele, agora ferrou. O cara já tava completamente alinhado em falar, eu também não quero ser reserva. Espera um pouquinho. E foi embora. Deixa eu falar uma coisa aqui. A torcida também tem culpa nisso. E grande culpa. Não é pequena, não. Grande. Porque a torcida comprou o Carlos Miguel e detonou o Cássio. Sim. A torcida do Corinthians colocou o Cássio fora do Corinthians. Não é só o dirigente, não. Também. Não é só o dirigente, não. A torcida comprou a ideia de que o Carlos Miguel seria o novo Cássio. E como o Cássio estava falhando, ela começou a pegar no pé dele. E ele sentiu isso. Tanto é que ele veio publicamente dizer, estou até frequentando um psiquiatra. Porque o peso, pra mim, dessa situação é muito grande. Então a torcida também tem uma parcela muito grande de responsabilidade no que está acontecendo agora. Porque a torcida tocou o Cássio do Corinthians. Tocou o Cássio do Corinthians e apoiou o Carlos Miguel. E o Carlos Miguel agora trai a torcida do Corinthians. É isso que eu queria falar. Uma grande sacanagem. Porque a torcida comprou a ideia dele de titular no Corinthians. Entendeu? Comprou. Bancou o Carlos Miguel. Sem conhecer os interesses do cara, né? Exatamente. Ingenuamente. E sem que ele, em algum momento, eu não tô querendo defender ele, não, mas eu acho que ele nunca reivindicou essa posição de titular. Como não? Ele falou o seguinte, se ele não tivesse minutagem, agora ele ia nós estamos sabendo disso internamente. Não, isso foi, já se sabia desde o começo do ano. Sim. E ele chegou e falou assim, se não tiver minutagem, o Gilmar Veloz, ele vai embora no final do ano. Ele já estava reivindicando. Isso já estava reivindicando naquela época a titularidade no Corinthians. E a torcida comprou o barulho dele.
Comprou, o Corinthians dispensa o Cássio, bota ele titular e agora ele vai embora. Quer dizer, a torcida tem culpa, mas o Carlos Miguel também é um grande sacana. É um grande sacana. Ele sacaneou todo mundo. Ele é um cara peitudo. Lembra a entrevista, a primeira logo dele me chamou até a atenção. Ele foi um cara que veio querer bater de frente com a imprensa e tudo. Eu falei, ué, calma lá, amigão. É. Né? É verdade, teve isso aí também. Um pouco diferente pra quem tá chegando agora. Ele cresceu, esse personagem, né? E esse carinho da torcida no ano passado. Naqueles jogos que ele fez... Foi Sul-Americana, né, o Lele? Sul-Americana. Ele faz dois jogos e aí os caras... O Carlos Miguel não é base do Corinthians. Não, ele era do Internacional. Não, ele era do Internacional. O pai dele foi goleiro do Botafogo lá nos anos de 60 para 70, né? Ele tá há pouco tempo. Agora, assim, o que a gente ouvia nos bastidores é que, pô, esse cara vai ser o próximo, Cássio. goleiro do Corinthians, dono de tudo durante 10 anos. Vai para esse cara é goleiro de seleção brasileira. Cara, eu não tô acreditando, cara, que o Corinthians tá perdendo na mão grande um jogador desse tamanho, velho. Então, Lele... Eu não tô... Agora, eu concordo... Desculpa, Facinho, eu concordo com o Sormani, cara. Ele deveria ter sido leal também, né? De falar o seguinte, rapaziada, eu posso sair a qualquer instante se chegar aí uma proposta. Não houve essa conversa, tá? Isso daí é só o seguinte, ele fica falando lá no grupinho. Mas ele nunca teve essa conversa com o Augusto e nem com o Fabinho Soldado, e nem com o Rubão, pra falar, olha, se tiver a proposta aí eu vou embora. Então aí é uma sacanagem, a conversa do realmente. começo do ano ele quis usar o Corinthians agora... Pra se valorizar. Exatamente. Porra, aí então, não, aí o empresário dele, o Gilmar Veloz, chega lá no West, chega lá no Nottingham Forest e fala assim, titular, o cara destrói do Corinthians, velho. Desbancou o Cássio. Desbancou o Cássio. Vocês não sabem quem é o Cássio? Aqui tem um livro aqui com a história dele, dá uma lida. Aqui. Sabem. Entendeu? Aquele cara que arrebentou o Chelsea lá na final. Exatamente. Vocês sabem quem é o Cássio. Vocês isso sabem. aí. E o Carlos Miguel fez com que o Cássio fosse pro banco e o Cássio pediu pra ir embora e tá no Cruzeiro hoje. Então, quer dizer, ele foi ser muito rasteiro fazer o que ele fez. Muito rasteiro fazer o que ele fez. Senhor, mas são dois erros absurdos aí. Primeiro, quando você renova um contrato de um jogador, você automaticamente tá pagando mais pelo jogador, né? Você tá de salário. Claro. E o que você faz? Você se protege com uma cláusula maior. Não, e isso até a lei trabalhista que fala, né? Você tem que ter um vínculo de Tudo multa. bem. Cara, isso é uma coisa básica, cara, que deveria ter sido Mas não pra clube de fora, tá? Mas não são valores diferentes, né? Clube de fora é um valor, você coloca a multa que pra você dentro quiser. também. Então, mas aí é que tá errado. Por isso que houve, por isso que eu 50 falei milhões de que euros já aqui houve pra o dentro. direcionamento. Mas é o que você tá falando. Tinha que ter chamado o Gilmar Veloz, que é o empresário dele, e falar assim, vem cá, vamos conversar. A gente não vai colocar esse cara no gol se não renovar esse contrato. O Edu Dracena fez isso com o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo tava sem contrato, ia vencer no final do ano, quando o Edu Dracena sumiu. Falou assim, não vai jogar. Se não renovar, não vai jogar. Não vou botar o cara pra jogar, pra chegar no final do ano, o cara assinar um pré-contrato com quem ele quiser. O que deveria ter sido isso feito? é o papel do bom dirigente. Do dirigente. Mas aí é que a porta tá aberta, né? Porque saiu do Willian a turma dele, entrou o Augusto e não conseguia nem trazer o diretor de futebol para resolver isso. Esse contrato de redução de multa foi feito na gestão anterior? Ou na anterior. Na anterior. Veja só. Em janeiro de 2021... 21 não, perdão. Em 21 ele tá chegando. Em janeiro de 2023, o Carlos Miguel assina um novo contrato que expira em final de 25, ou janeiro de 26, né? Para dar 3 anos completos. 3 anos completos. Aí foi feito o quê? Redução da multa para 4 milhões de euros para o mercado de fora. Aqui dentro são 50 milhões, para se proteger de um Flamengo, um Palmeiras chegar e quiser dinheiro de pinga para esses times que estão organizados financeiramente. O Flamengo quis, inclusive, contratar o Carlos Miguel. A pedido do Tite. Nós trouxemos essa informação no ano passado. Porque Bateu lá era 50 pau. 50 milhões de euros. Aí eu falei, 50 milhões de euros não dá. Vai saber também se lá na frente não tem uma ponte. Hein? Vamos ficar esperto aí, tá? De vários clubes brasileiros. Mantém os 50 milhões de euros para fora também, como o senhor Mani falou. Claro. Mas aí você faz um contrato ali e fala assim, olha, se surgir uma proposta, eu vou independentemente do valor. A gente faz aqui um bom negócio para ambas as partes. Aí você se protege. Se o jogador pede para sair, você fala, tudo bem, Carlos Miguel, legal, mas nós queremos 15 milhões aqui.
tá? Ou 10. Não precisa botar uma multa de 40 milhões. Não vai vender por 50, senhor põe uma Marinho. multa de 20. Mas 4 milhões, vamos concordar. Quatro tão dando isso é goleiro. entregar. Porra, estão dando tá entregando goleiro, o goleiro, cara, lógico. cara, 4 não é milhões pra possível. esses caras, eles dão risada. Não, 4 milhões são 20 milhões de reais. 24 milhões de reais. Não, mas imagina Acabou, 4 milhões de euros pra um time pro inglês. inglês. Não é nada. O Carlos Miguel Não é vai nada. seguir no Corinthians ainda, porque a janela só vai ser aberta em julho, certo? Mas agora, urgentemente, precisa preparar o Donelli. O Donelli é o garoto que é, inclusive, Matheus da seleção sub alguma coisa aí do Brasil. E o outro goleiro é o Matheus Roger.